O IBGE divulgou hoje o PIB do ano passado. Depois de 2 anos de quedas muito grandes, o Brasil voltou a crescer no ano passado. O que puxou o crescimento setorialmente mais uma vez foi o agronegócio, com um crescimento impressionante de 13%. Além disso, as exportações de bens e serviços cresceram mais de 5%. O consumo das famílias também ajudou. A volta do emprego, da renda, do crédito permitiram que o consumo das famílias voltasse a se expandir e foi mais um dos motores do crescimento do PIB. 1% de crescimento definitivamente não é razão para comemorar. Mas é bom chamar a atenção que a expectativa de crescimento média, medida pelo relatório Focus, que é uma sondagem que o Banco Central faz toda semana com mais de 100 economistas. Essa sondagem no final de dezembro do ano passado apontava uma expectativa de crescimento só de 0,4%. Em outras palavras, o crescimento do ano passado, um ano em que começou com a delação do Marcelo Odebrecht em janeiro, que foi chamada de delação do fim do mundo, e que em maio a gente teve reprise do fim do mundo com a delação do Joesley Batista, o crescimento ainda assim foi 2,5 vezes a expectativa média que havia no Brasil. Em outras palavras, um ano em que o Brasil teve 2 fins do mundo no mesmo ano, ainda assim a economia surpreendeu para melhor, para bem melhor do que as pessoas imaginavam. Isso não devia ser surpresa. Não devia ser surpresa porque a economia se move em ciclos. E um ciclo econômico inteiro tem 2 fases. A primeira fase dele é a fase negativa, quando as expectativas ao longo dos anos vão ficando cada vez mais baixas e ainda assim a gente tem surpresas ruins. O que acontece é pior do que a expectativa que havia. Foi o que aconteceu em todo o período do governo Dilma. De 2011 a 2016, em todos os anos, essa mesma expectativa de crescimento medida pela sondagem do relatório Focus apontava a cada ano expectativas mais baixas, o mais grave. Em todos os anos o que aconteceu foi pior do que se imaginava, com uma exceção, 2016. Em 2016 aconteceu quase um milagre, a expectativa dos economistas e o que aconteceu foi exatamente a mesma coisa, os economistas acertaram na mosca. Isso só aconteceu porque 2016 foi um ano atípico, o ano do impeachment, o ano em que na primeira metade do ano as expectativas continuavam a serem decepcionadas, enquanto a Dilma estava lá. Em maio acontece o impeachment, na segunda metade do ano a economia começa a andar melhor do que as pessoas imaginavam e na média acabou ficando igualzinho. Só que aquele foi o ponto de inflexão, comprovado pelos resultados desse ano, do ano passado, quando o PIB cresceu mais do que se imaginava. Quando a gente tem essa segunda fase do ciclo econômico, o que acontece é exatamente isso. As expectativas vão subindo, então a expectativa de crescimento para o ano passado já foi melhor que do ano retrasado, a desse ano é melhor que do ano passado, e o que acontece é que o crescimento é acima das expectativas. A expectativa em dezembro do ano passado para o crescimento desse ano era pouco mais de 2%. O Brasil vai crescer mais do que isso. Talvez muito mais do que isso. Vai depender do que vai ser feito daqui até o final do ano, vai depender do cenário internacional. Mas se a gente não tiver uma grave crise internacional e não tiver um caos político, tem que ser um caos, porque com toda a crise do ano passado, o Brasil cresceu 2,5 vezes mais do que se imaginava. O Brasil esse ano, mais uma vez, vai surpreender positivamente, porque é exatamente nessa fase que nós estamos. Essa é a fase de mais oportunidade na economia que existe, apesar de ser a fase onde mais gente está desconfiada da recuperação. Aliás, é exatamente porque está todo mundo desconfiado que tem tanta oportunidade. Porque quando todo mundo se convence que agora chegou, agora está certo, agora vai andar bem, as pessoas só se convencem depois que já andou bem por algum tempo. E sabe o que significa? A gente está perto do final. Quando isso acontecer, a gente vai estar perto do final da fase ascendente do ciclo econômico. Quando tiver todo mundo tranquilo, aí vai ser a hora de se preocupar. Diga-se de passagem, é exatamente por isso que o que me preocupa hoje é a economia internacional e particularmente os Estados Unidos, que nos últimos 8 anos tiveram um processo de recuperação econômico bastante longo, é verdade que também bastante fraco, por isso que ele está sendo tão longo, mas ainda assim um processo de recuperação que já está fazendo 8 anos certamente está perto do final. E havendo uma recessão nos Estados Unidos e muito possivelmente uma recessão que virá junto com uma crise financeira, aí a gente precisa ver os impactos no mundo inteiro. É isso que me preocupa. No Brasil, ao contrário, muito provavelmente as coisas vão continuar a ser bem melhores do que as pessoas estão imaginando. Gostou do vídeo? Então curta e compartilhe com seus amigos. E não esquece de deixar seu comentário, hein? Conte pra gente o que você achou do vídeo. E para estar sempre informado, inscreva-se no canal e ative as notificações. Assim, você vai ficar sabendo logo que um vídeo novo for publicado.